Sejam bem-vindos ao Aciv Talks, podcast da Associação Comercial de Varginha. Eu sou Henrique, assessor de comunicação e marketing da Aciv, e hoje eu estou recebendo aqui a Elaine. Seja bem-vinda, Elaine. Obrigada, Henrique. Olha só, Elaine Silva Santos Quintiliano, bacharel em letras, psicanalista, pós-graduada em gestão de marketing e negócios, sócia da agência Saquei Comunicação, agência de publicidade e propaganda e da produtora de áudio Fábrica de Sons. Também divide duas atividades como diretora consultora da BNI Minas Collab, é isso? Isso. E está como vice-presidente da Aciv Mulher e como diretora de marketing da Aciv. Tem mais de 15 anos de experiência nas áreas de branding, comunicação e marketing. E também possui o Saia VIP, um portal de conteúdo para o universo feminino. Elaine, você apresenta o pessoal, tem mais alguma coisa além disso tudo que eu falei? Já está de bom tamanho, né, Henrique? Muita coisa, né, Elaine? É muita coisa. Muito obrigada aí pelo convite, agradeço imensamente, né, de vocês ouvirem a minha história, um pouquinho, né, da minha história. Sim, o tempo é curto, né? Se a gente fosse contar a história mesmo, a gente ficava... Nossa, aí a gente teria que escrever um livro, fazer um filme, né? Sim. Elaine, vamos começar, antes da gente falar de trabalho, falar da agência, falar aqui da associação, vamos falar um pouquinho da Elaine, né? Sobre sua vida, sobre a família. Eu vi que você falou que seu pai é baiano, né? Meu pai é baiano. Seu pai é baiano e sua mãe é mineira? Mineira. Misturou, deu nisso. Saiu, Elaine. Elaine, fala um pouquinho disso pra gente. Família. Então, eu sou filha da Elisa. Minha mãe era professora, hoje ela é aposentada. Meu pai era cozinheiro. Antigamente não tinha, né, esse glamour de chefe de cozinha, né? Mas ele era um chefe de cozinha daquela época. Trabalhava em indústrias, restaurantes, então ele cozinhava assim divinamente bem. E eu tenho mais dois irmãos, eu sou a filha mais velha. Né? É que toma conta. É, a que tomou conta. Ciumento? Deles. Eu? Eu ou acho que eu sou um pouquinho. Ou eles são mais ciumentos, assim? Não, acho que sou eu. Escorpiana, né? Sim, aí posso tem falar. um pouquinho, Seu pai era cozinheiro. Seu pai, ele trabalhava em empresas? Sim, ele trabalhou muitas. Primeiro ele saiu da Bahia, né? Meio que escondido dos pais, né? Ele tinha uma madrasta e aí ele foi para São Paulo sozinho. Tinha de 16 para 17 anos, enfrentou São Paulo. E lá ele começou a trabalhar, trabalhou em várias empresas e aprendeu a cozinhar. Começou como ajudante, né, de um cozinheiro muito bem conceituado, um restaurante lá. E ali ele aprendeu o dia a dia, a cozinhar muito bem. E aí um belo dia ele resolveu vir para Varginha, passear com um amigo e gostou da cidade. Ele conheceu sua mãe aqui? Aqui no dentista, pensa. São umas histórias assim, né, que a gente não entende. Na entrevista que teve com o André também, falei assim, André, mas sua mãe saiu do Japão, foi para São Paulo e veio para Varginha. Então, são coisas que acontecem que eu acho que de todos que nós entrevistamos até hoje, só você que é natural de Varginha. Mas todos têm uma história de fora, né? Então, é interessante. E assim, aí eles se conheceram no dentista, se apaixonaram, foi amor à primeira vista e casaram. E aí ele resolveu ficar por aqui. Nunca quis mudar, gostou demais da cidade. Minha mãe é de Varginha, né? Família toda, família grande. E aí eles resolveram montar a família aqui. Fez tudo aqui. Elaine, até escrevi, a gente está até conversando, essa nossa geração de 80, né, já está acostumado a trabalhar desde cedo, né? Seja para ajudar a família, ou seja para conseguir as nossas coisas. Eu acredito que você não foi diferente. Fala um pouquinho para a gente quando que você começou a trabalhar, como que foi, o que você fazia. Sim. Eu falo que essa nossa geração é a geração que realiza, né? Esse dia mesmo eu estava numa palestra falando sobre os conflitos de gerações e colocou justamente isso, que a nossa geração, ela veio para realizar. Então, desde cedo, eu via meus pais trabalhando, meus pais sempre trabalharam muito, minha mãe principalmente, né? Porque teve uma época da minha vida, meu pai com 45 anos, ele teve o primeiro infarto.
E aí ele ficou muito tempo doente. E ele se aposentou muito novo por invalidez. Então minha mãe teve que assumir a casa. E aí eu via ela trabalhando, eu queria ajudar de alguma forma. Então, naquela época, eu devia ter uns 16 anos, por aí, eu já começava, vendia cosmético, vendia Avon, vendia Natura, e ali já tinha uma renda, pequena, lógico, mas que dava para comprar minhas coisas, ajudar em alguma coisinha, né? Principalmente por ser a mais velha, né? Exatamente. Acho que fica. A gente se cobra mais ainda, né? Eu acho que o filho mais velho tem aquele senso de responsabilidade maior. Não que os outros não tenham, mas eu acho que o peso pra gente é um pouquinho maior. Sim. Então você começou, né, a trabalhar com essa parte e ali no começo do seu mini currículo, né, vi que você é bacharel em letras e psicanalista. Isso. Então o marketing não foi a primeira opção, ele veio depois. Na verdade, a psicanálise veio agora, recente, né? Meu primeiro emprego foi aos 18 anos, né? Meu primeiro emprego formal, porque até então eu vendia, né, cosmético, vendia bijuteria. Teve uma época, nessa época, meus 18, 19 anos, mesmo eu trabalhando, eu vendia roupa em casa, ia na feira hippie, final de semana, saía daqui de madrugada, ia no domingo, voltava cheio de sacola. E ali eu vendia para as minhas amigas nas horas vagas, porque com 18 anos eu já comecei meu primeiro emprego formal. Carteira assinada? Isso, de carteira assinada. Você trabalhava com o quê? Primeiro emprego? Eu trabalhava numa construtora, né, que construía os caiques aqui da região. Sim. E aí, desde o começo, essa construtora veio para cá, era de Brasília, e ali a gente começou eu, né, no caso, comecei a trabalhar como telefonista. Atendente. Atendente, E aí foi nessa época que você começou a faculdade ou passou um tempinho que você começou? Eu tinha 18 anos, eu já estava na faculdade. Então, a primeira ideia era fazer letras, né? Eu cheguei a me formar, porque até então eu achava que eu ia puxar um pouquinho o lado da minha mãe, da educação, professora. Minha mãe deu aula 50 anos para a rede municipal. Então, eu admirava muito o trabalho dela, né? Então, ela trabalhava com criança, eu adoro criança. Então, eu achei que eu fosse seguir essa área. Mas depois que eu comecei a trabalhar nessa construtora, o meu leque de opções aumentou, né? E ali eu trabalhei alguns anos, passei de atendente, trabalhei no setor administrativo, depois eu trabalhei como secretária da diretoria. Tudo dentro dessa empresa? Tudo dentro dessa empresa. E quando que entrou a publicidade? Então, aí eu acho que eu fiquei uns 4, 5 anos nessa empresa e eu tinha uma amiga que trabalhava numa emissora de TV aqui em Varginha e ela falou, olha, Elaine, tá precisando de uma vaga, surgiu uma vaga como secretária da diretoria, já que você tem uma experiência, você não quer se candidatar? E aí eu achei o máximo, né? Emissora de TV, né? Naquela época a gente não tinha muitos veículos de comunicação, né? Hoje a TV ainda né? É um status, é uma empresa de entretenimento, né? Algo divertido. E aí eu fui, não pensei duas vezes e entrei como secretária da diretoria. Antes o status de TV era ainda maior, né? Nossa, trabalhando na ainda TV. Né? O pessoal fica. Aí eu já imagino, você com 18 anos, com a possibilidade de entrar numa TV, né? Eu acho que eu já tinha aí uns 20 e poucos anos, quando né? Porque, uns 22 por aí, que foi quando eu casei. Eu também casei muito nova, né? 22 anos. E ali eu também trabalhei como secretária e mudei de departamento, trabalhei no departamento comercial e ali me encantou, né, esse trabalho de comunicação. Na TV eu também fiquei acho que uns 5 anos, né? E eu lembro que recebia as crianças, né, para conhecer os estúdios, tinha esse lado lúdico da TV. E aí, como eu fazia letras, eu tive a oportunidade de exercer um pouquinho a questão da redação. Isso que eu ia falar, você fez letras, né? Sim. Mas quando você começou a estudar, você fez marketing e publicidade. Isso. Não foi com jornalismo, por exemplo. Não fui para a área do jornalismo.
Quando eu trabalhava na TV, eu tive a oportunidade de começar a escrever. Aí tinha aquele programa Nossa Gente, né, que falava das personalidades que já tinham morrido. E assim, eu tive a oportunidade de escrever alguns textos e ali eu me encantei. A parte do comercial também, como eu gostava da área de vendas, ali a gente teve o conhecimento, né, das mídias, como que funcionava um anúncio, ia em contato com os clientes, e ali eu fui tomando gosto dessa parte. Assim, olha, eu acho que isso daqui é interessante. Foi ali que eu falo que o bichinho da comunicação me picou. E aí foi para a pós-graduação. Aí eu tive a oportunidade de fazer a pós. Na época eu trabalhava o dia todo e à noite fazia a pós em marketing e negócios. Então, quando você fez a pós, você ainda estava na emissora? Então. Isso, ainda estava na TV. E quando você formou, você já montou, já veio a agência ou você ainda ficou um tempo lá ainda? Não, eu cheguei a formar, né? E trabalhei em uma agência daqui de Varginha. E ali eu tive um conhecimento também de como funcionava uma agência. Eram poucas as agências aqui de Varginha, né? Hoje a gente tem muitas, tem inúmeras, né? Mas naquela época não tinha muito. E ali surgiu essa veia do empreendedorismo, né? De falar, olha, por que não? Eu queria essa liberdade, de ter liberdade de tempo, eu acho, que era o que mais me atraiu para empreender. De poder fazer as coisas do nosso jeito, né? Isso, também. Assim, eu quero fazer do meu jeito. Também. E quando que surgiu, então, a Saquei? Não, aí teve um tempo, né? Eu fiquei nessa agência também. Eu acho que os meus períodos foram entre 4 e 5 anos. Em cada etapa. E ali eu cheguei a montar uma agência antes da Saquei, mas não deu certo. Tinha sociedade, a gente ficou 7 anos com essa agência, era muito trabalho, a agência cresceu muito em pouco tempo. Eu lembro da agência. A gente fazia, assim, de tudo que você imaginar, né? Desde a assessoria de imprensa, a parte de designer gráfico, era uma agência full service, mas aí, né, não deu, não era para ser. E aí, naquele momento, eu tive um desafio muito grande, que era deixar algo que eu tinha criado, sólido, né, consolidado, e partir talvez para um novo desafio, uma nova área. Foi um período que eu tive um problema pessoal também. Eu tive uma filha, né, nesse período, depois de muitos anos de casada, e ela faleceu. Então foi eu falo que é um divisor de águas, né? Uma mudança muito grande, tanto internamente quanto de vida. Né? Então uniu o profissional com o pessoal, e ali eu tive que escolher, né? E eu escolhi ficar um tempo para decidir qual que seria o meu novo caminho, né? Então foi um período difícil, não foi fácil, mas graças a Deus eu falo que Deus mostra, né, e abre as portas para gente. E aí depois desse período, o meu irmão, né, que é o Helder, que hoje é meu sócio, ele fez publicidade, né, nessa época, nesse período. E o meu marido, ele é administrador de empresas. E aí, uma vez a gente conversando, acho que tinha 8 meses que a gente tinha desistido, né, saído da agência. E aí eles falaram, gente, mas por que a gente não monta uma agência nossa? Porque não é que não deu certo, que não vai dar de novo. Já conhece, já sabe o caminho. Mas antes disso, foi até, eu falo que a vida vai puxando, porque alguns clientes daquela época começaram a ligar nesse período de 8 meses. Elaine, olha, faz uma campanha para mim. Nossa, Elaine, estou precisando de uma ideia. Será que você pode fazer um planejamento? Nossa, será que o Helder pode criar esse projeto? Será que o Helder pode criar essa marca? E a gente foi trabalhando meio que informalmente. E aí passaram alguns meses, a gente sentou e falou, gente, eu acho que a gente já está como agência, né? O que a gente está esperando? Vamos montar? E aí sim surgiu a Saquei, né? Depois de um tempo analisando, né? A gente não queria um formato tradicional de agência, a gente queria algo diferente, trabalhar com ideias, né? Por isso do nome Saquei, de sacadas. Mas acabou que eu falo que o mercado dita muito, né? O que vai ser. E aí a gente acabou começando com uma agência tradicional, full service, e hoje tem 13 anos.
Bastante tempo. Bastante. Cheguei a fazer alguns trabalhos com você lá. Muitas campanhas políticas. Campanha, nossa, ficava até de madrugada. Não é? A gente trabalhou muito, né, editando Henrique? santinho, Te agradeço jornal, demais a tua eu que parceria agradeço, de sempre. O começo é difícil, né? Não é O fácil. começo é muito difícil. Vocês abriram portas para mim lá para Então, ver que olha, dava certo. que dava funcionava. certo. E o jornalismo, ele tem várias vertentes, hoje mais ainda, né? Então, naquela época, olha para você ver quantos anos, né? Já tem 13 anos isso. Foi 2013? Foi, 2013. Né? Elaine, de lá para cá, né, nessa época, no caso, igual você falou, o mercado dita, né? E às vezes a gente é forçado a mudar. Né? Então, era uma agência full service, fazia tudo, assessoria, foto, criação, web, né? Você disse que mesmo o web não sendo tão forte naquela época, as redes sociais, vocês já trabalhavam. A gente já tinha um departamento de web, é tão interessante isso, 2013 era o que? Era o Orkut? Orkut. Mas o pessoal usava como entretenimento. Como entretenimento, não era uma rede de conexão, assim, que as pessoas, igual hoje, né? Tão intensa, tão marcante. Não, naquela época, algumas pessoas só tinham, não era todo mundo, né? Então, a gente já tinha um departamento de web, né? A gente sempre teve equipes muito bacanas, né? Trabalhando com a gente, parceiros muito bons. Então, isso ajudou muito o nosso crescimento, sabe? Falando dessa mudança que a gente citou, em 2020 vocês foram obrigados. Todo mundo foi obrigado a mudar, né? Todo mundo. Mas eu não sei se é por acompanhar bastante, eu vi que as agências mudaram demais. Eu tinha muito contato com vários agentes de Varginha, agências grandes como a Saquei, e que mudou. Como que foi essa mudança? Como que está hoje? Eu falo que o mercado nosso, a gente que veio da época do off, né? Porque a nossa agência ela começou no offline, né? Não tinha digital. Por mais que a gente já tinha um departamento ali, era pequeno, eram alguns sites que a gente fazia, numa outra linguagem, é muito diferente de hoje. E eu vejo que essa mudança ela já veio um pouquinho antes da pandemia, né? A entrada do digital. Só que quando veio a pandemia, nós tivemos que acelerar. Então, pegou todo mundo um pouco de surpresa. Aqueles que estavam um pouco preparados, eles conseguiram passar, né? E estão hoje no mercado, alguns não. Né? Então, a gente viu, infelizmente, algumas agências fecharem. Né? E a gente teve que nos reinventar. Foi um período difícil, acho que para todo mundo, né? Mas a gente sempre tem que olhar um lado positivo. Né? Então, o crescimento do digital, essa mudança da comunicação, hoje as pessoas são muito mais conectadas, né? Hoje a comunicação não tem como você ficar sem, a empresa não sobrevive se ela não tiver uma comunicação efetiva, né? E aí mudou muito. Esses dias a gente estava numa reunião lá na agência e você falou que assim, olha, hoje em dia não fica quase ninguém aqui mais, é tudo um na casa, outro na cidade, outro na outra. Como que foi isso? Foi difícil? É melhor? É pior? O que você sente? Eu falo que assim, foi uma mudança de acordo com o momento, né, que a gente teve que tomar essa mudança em relação à saúde, né, dos nossos colaboradores, a nossa saúde. Só que funcionou, e funcionou muito bem. Então, deu a possibilidade da gente ter pessoas de fora também trabalhando com a gente, parceiros, colaboradores de outras regiões, com outras culturas, com outra visão, com outras ideias diferentes. Isso agregou muito no nosso trabalho. Então, esse é o lado positivo. E aí, hoje, a gente está home office, né? A gente tem a reunião nossa diária para passar a demanda do dia. Todos os dias a gente se reúne online. E 1, 2 vezes por semana a gente encontra a equipe toda para falar de brainstorm, colocar as questões dos clientes em dia. A gente continua com a estrutura, né? Só que essa estrutura ela ficou grande, né? Então a gente precisa otimizar essa estrutura, o espaço. Mas está tudo funcionando, né? E bem, né? A gente está num período que as empresas também enxergaram esse lado da comunicação, do marketing, essa necessidade. Então tem uma procura grande, né? Para isso. Então está fluindo. Antes de a gente conversar, a gente pega
um feedbackzinho, um briefing, né? Uhum. De como que vai ser essa Sim. conversa. E você falou para mim que vocês desenvolveram 3 métodos de trabalho, Sim. né? Essa questão da pandemia. E que tinha um método chamado SOUL. Uhum. É isso? Que é o método isso que vocês mesmo, que você mais gosta. O que você consegue explicar para a gente rapidamente Sim, o que é, como funciona? O que nesse período, né, nesse novo tempo, né, que a gente começou a ver que realmente teve uma mudança muito grande, principalmente no comportamento do consumidor, a gente foi pesquisar, né? Então a gente teve um trabalho muito antes da construção desses métodos. E o método SOUL, que vem de Alma, né, é realmente para despertar a essência das marcas. Então a nossa função não é simplesmente criar um logotipo, criar uma papelaria, né, a parte de criação, mas sim essa análise interna, principalmente com o empresário. Então a gente tem uma imersão, né? Essa imersão, a gente desenvolveu uma plataforma própria que tem algumas perguntas chaves que a gente leva a essa reflexão do que é uma empresa, o que ela precisa, quem é o público-alvo. Então, esse universo é um universo grande, né? Então, tem o universo verbal, o universo visual, e aí, assim, a gente faz toda essa análise bem profunda e entrega para um cliente um trabalho bem focado, bem efetivo para o desenvolvimento dele, de uma marca, e é um trabalho de branding. É uma plataforma de vocês, então vocês de fato criaram isso. Entendi. De acordo com a experiência que a gente veio tendo desses anos todos, a gente desenvolveu. Saindo um pouquinho da agência, você faz parte do BNI, correto? Isso. Né? Inclusive foi uma das responsáveis pela implantação aqui, né? Que se eu não me engano também foi no período da pandemia, também, né? Que você trouxe. Na entrevista passada, a Elisete esteve aqui, ela falou um pouquinho sobre o BNI, mas eu queria falar de você. Fala um pouco pra gente sobre o BNI, o propósito, o que vocês fazem lá, como que funciona. Sim. Então, o BNI, eu falo que também aconteceu na pandemia, né? Eu acho que aquele período, né, foi um período de terror, né, que a gente viveu. E as pessoas estavam muito tristes, né? Foi um momento muito difícil. Muitas perdas, né? As famílias, as empresas, muitas empresas fechando, né? Alguns segmentos precisando de uma inovação, precisando renovar. E um dia eu recebi uma ligação da Valéria Bartz, que é uma das integrantes da Federaminas Mulher, né? Que eu faço parte também, lá de Belo Horizonte. E falou: Elaine, olha, eu queria te apresentar uma pessoa, o Daniel, o nome dele é Daniel Santiago, e ele está precisando de alguém aí em Varginha para ajudar ele a apresentar um projeto muito bacana, um projeto de network. E aí ela falou assim muito superficial sobre o que era, e eu achei muito interessante. Falei, gente, nessa época, com as pessoas desse jeito, quem sabe uma novidade, né? Uma oportunidade, uma ajuda para esses empresários que estão passando por um momento difícil, né? E aí eu falei, não, claro, pode passar. E aí ele me ligou, a gente fez a primeira reunião. Nessa reunião ele me explicou tudo, né, sobre o BNI. O BNI é a maior organização de networking que tem no mundo. Tem mais de 70 países. Aqui no Brasil nós somos em mais de 300 grupos. Então é algo grandioso e que o sul de Minas ainda não conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu achava que era nacional, então é internacional. É internacional. E aí, na hora que ele foi me falando, aquilo me encantou. Falei, gente, Varginha precisa disso, porque a gente tinha os eventos sociais, né, como tem hoje, mas é muito diferente, porque a reunião do BNI, né, o que é o BNI? São reuniões que a gente encontra semanalmente, né, os empresários que têm interesse em networking, que eu falo que o networking hoje, ele abre caminhos, ele abre portas, ele traz crescimento, né, tanto pessoal quanto profissional. E aí ele me apresentou, eu participei de uma reunião lá em Belo Horizonte e vi que era possível. Só que aí eu falei, gente, aí ele me deu uma missão, né? Montar um grupo. Você faz uma lista de 100 empresários e convida. Aí você imagina, numa pandemia, e muitas pessoas disseram sim. Recebi vários nãos, mas muitas pessoas disseram sim, porque precisava de algo novo.
aqui. Já começou. E aí a gente começou, antes eram reuniões online, semanal, e hoje a gente tem um grupo de quase 40 membros, e nós encontramos todas as quartas-feiras, 6h30 da manhã, para fazer negócio. Para conversar e o pessoal se apresenta, faz negócio entre eles. A reunião ela é aberta para quem quiser ir como convidado, para conhecer, ver como que funciona. E ali a gente tem uma metodologia, que é uma metodologia internacional, que funciona já há 39 anos. E essa metodologia ela é igual em todas as cidades, em todos os grupos. E aí a gente tem uma estrutura, tem uma plataforma, uma universidade para educar esses empresários de como fazer negócio. A gente tem as referências, né? O objetivo é um referenciar o outro, para que um ajude o outro. Então tem uma filosofia, né? Que é o Giver's-Gain, que é você dar para contribuir. Então a pessoa... Aliás, você contribuir para ganhar. Então a pessoa não precisa ser convidada. Ela pode querer participar, mas aí deve passar por alguma análise. Sim, né? Primeira questão é você ir numa reunião para conhecer. Você foi, conheceu, gostou. Aí tem um formulário para preencher. Mas você precisa ser convidado? Não, você mesmo pode se convidar. Você pode entrar no nosso Instagram, você pode conhecer um membro, um empresário, perguntar, né? Como que faz para eu ir na reunião? A reunião ela é aberta e é bom você ir, mesmo que for para conhecer, para você ver se faz sentido para você. E ali você tem uma estrutura, né, uma metodologia que a gente precisa seguir para que as coisas aconteçam. Então o diferencial é esse, é ter essa metodologia e isso é mensurado ao longo do tempo. Então é muito bacana. Aí ele citou que também é um de cada segmento, né? Isso, é uma empresa de cada especialidade. Então, se entrou um arquiteto ou se entrou uma empresa de vidro, né, uma vidraçaria, são só essas empresas que vão ter. E aí, a partir desse grupo aqui de Varginha, o Daniel mudou para Varginha, né, mora aqui hoje, e ele está abrindo outros grupos em outras cidades. Então, já tem grupos em Extrema, em Três Corações vai abrir agora semana que vem, aliás, essa semana, né, vai inaugurar um grupo lá, Pouso Alegre, Poços de Caldas. Legal. Então tá expandindo. Tá crescendo. Convido todo mundo que quiser conhecer. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o arroba do Instagram. Legal. Tá simpático, eu vou colocar aqui embaixo. Se o pessoal quiser conhecer o Beni, sim. Aí. Vai ser um prazer receber vocês. Joia. Elaine, do Beni, vamos falar do Saia VIP. Né? Então. É um site, correto? Isso. Que você tem uma sócia? Isso. Que vocês falam sobre o universo feminino, né? Então, eu sou muito amiga da Mayra Davi. Ela também é publicitária. E há muitos anos atrás a gente fez a pós-graduação juntas de marketing, né? E aí a gente ficou muito amigas. Teve um dia, né, que a gente estava tomando um café. E aí a gente conversando, falou, nossa, a gente gosta de escrever, a gente gosta de falar sobre nosso universo feminino, que tal a gente montar um blog, alguma coisa a gente queria fazer para conversar com essas mulheres, né? E aí surgiu o Saia VIP, ele é um site, é um portal, né? Tem vários assuntos, todos os temas são para focar nas mulheres. Então a gente fala de comportamento, saúde, beleza, consumo consciente. Eu vejo que sempre são vários assuntos. Sempre tem um evento voltado para o feminino, tem lá apoio. Isso, Tá sempre eu não sabia que era seu. Você me passou o resumo, que você fazia parte, né? Eu falei, nossa, não sabia que ela fazia parte aqui, não. E aí a gente coloca, né, os conteúdos lá. E muitas mulheres entram em contato, então é um canal realmente, então para a gente receber essas mulheres e falar sobre esses assuntos. Legal. Vou deixar aqui embaixo o endereço também para vocês conhecerem, tá? Que bom. Elaine, para a gente finalizar a conversa aqui, temos aí uns 10 minutinhos ainda. Vamos falar um pouco da associação que nós falamos até agora, né? Você já estava aqui dentro da casa há algum tempo pela Civil Mulher, né? A Civil Mulher, que é um braço da associação comercial.
Isso. Quando você começou aqui na Civ Mulher, você lembra? Então, eu acho, a Civ Mulher tem 12 anos, né? Se não me engano, deve ter uns 11, 10 anos que eu tô aqui, porque foi bem no começo, a presidente era a Andréia na época, quando né? era a Câmara ainda. Isso, quando era a Câmara. E a partir daí eu sempre contribuí, né, fazendo parte da diretoria, a agência, né, a Saquei também contribui na questão da criação, né, de alguns materiais da CIV Mulher, e eu estou desde essa época, deve ter uns 11 anos, acho. Para o pessoal que está assistindo a gente e não sabe, o trabalho da Civ Mulher, explica um pouquinho dessa questão dos projetos da Civ Mulher. Tem o maior projeto que é o Batom com Prosa, né? Isso. Que a Saquei foi responsável pela elaboração da marca e do projeto. Fala um pouquinho desse trabalho que a Civ Mulher faz. O propósito, né, da Civ Mulher é a capacitação, né, das mulheres em relação ao empreendedorismo feminino. Então, a gente tem muitas mulheres que querem empreender e às vezes não sabem como. E através desses eventos, elas se inspiram. Então, o Batom com Prosa é o principal evento do calendário nosso. Ele acontece uma vez por ano, no mês de comemoração ao mês da mulher. E já tem 12 anos no evento. Então, é um ambiente que a gente acolhe as mulheres para que a gente tenha uma parceria, uma união, e entenda e passa a nossa experiência para elas se inspirarem a realmente montarem seu negócio, ou aquelas que já estão estabelecidas há muito tempo, passar essa história, e é muito bacana. As mulheres que estão assistindo a gente, quiser conhecer, participar, Instagram, né, aqui na CIV também, pode procurar, né? Participar. Isso. Precisa ser empresária? Não precisa ser empresária? Para fazer parte da diretoria, precisa ser associada, né? Mas para participar dos eventos, dos encontros, não. Não precisa. E agora você está fazendo parte da diretoria da CIV, né? Como diretoria de marketing. Como está sendo essa experiência? Está gostando? Então, através da CIV Mulher, eu ficava sabendo, né, dos acontecimentos, dos eventos, do trabalho que a CIV fazia. E sempre admirei, né? A CIV está fazendo 100 anos esse ano, né? Uma data que eu falo que é muito gratificante, né? Não é qualquer empresa. Não é qualquer empresa que dura esse tempo. Então, muita coisa já foi feita, né? Muita coisa boa já foi feita. E eu, sendo de Varginha, morando aqui, construí minha família toda aqui, né? Meu trabalho é aqui, minha profissão é aqui. E aí o André, presidente André, e a vice, né? Presidente a Elisete, que é muito minha amiga, fizeram esse convite, e aí eu topei esse desafio, fiquei muito feliz, espero contribuir com a minha experiência em comunicação, em marketing, com a sua parceria, né, Henrique? Sim. E você já está aqui há muitos anos também, então acredito que a gente possa contribuir com a nossa experiência, e acho que tem muito trabalho aí pela frente que a gente possa fazer para ajudar os associados e o crescimento de Varginha. Está sendo muito bom, porque eu acho que depois de muito tempo é a primeira vez que uma pessoa que trabalha com marketing está fazendo parte da diretoria de marketing. Olha. Sim, então vai ser. Bom. Tem 4 anos aí para a gente fazer muita coisa. Né? Muita coisa. Ô, Elaine, para a gente finalizar, eu sempre peço aqui para o nosso convidado deixar uma mensagem para a pessoa que quer empreender, para a pessoa que já está empreendendo, né? Mas no caso eu pedi, como você faz parte da CIV Mulher, vice-presidente, uma mensagem diferente. Você deixar uma mensagem para as mulheres que já são empreendedoras e para as mulheres que querem entrar nesse mundo do empreendedorismo. Eu falo que isso tem muito a ver com a psicanálise, né? Que eu acabei não falando, mas nos últimos tempos, esse trabalho que a gente faz na agência, a gente precisa estudar muito o comportamento do consumidor. E ali que me despertou esse conhecimento, esse estudo sobre a psicanálise. E aí eu fiz um curso de formação, estou atuando na área, na minha visão, é uma área que contribui com a outra, né? As duas se complementam. E o que eu quero deixar para aquelas mulheres que já empreendem, né? Que já são empresárias, que não desistam. As empresas, elas demoram um pouco, alguns segmentos demoram um pouco para vingar, né? E eu vejo que são muitos os desafios. Mas se você faz o que gosta, se você faz o que ama,
e aquilo te dá prazer e te dá um retorno, continue, né? E para aquelas mulheres que ainda querem, que sentem a vontade, né, de empreender, para que elas percebam qual que é a sua essência, né? O que você gosta de fazer, o que te faz feliz, qual é seu propósito de vida, o que você pode fazer para contribuir com as pessoas, que eu acho que a gente veio aqui nesse mundo é para isso, né? Para ajudar as pessoas. E aí, em cima disso, descobrir um negócio. Quem sabe, às vezes eu posso ajudar nisso, né? Contem comigo o que eu puder fazer para ajudar, tô aqui. Que joia. Quando a conversa é boa, passa rápido, né? Ah, então. Passa muito rápido. Foi muito bom. Sim. O propósito nosso aqui é que seja um bate-papo mesmo, uma conversa rápida, que não fique cansativo, mas que vocês conheçam um pouquinho agora da diretoria, né? A gente tem entrevistado o presidente, a vice, agora a Elaine. Na próxima semana vamos ter outro diretor aqui. Elaine, obrigado. Imagina. Pela sua participação. Eu que agradeço. Foi um prazer te receber aqui, tá bom? Obrigada, adorei. E é um canal, né, que está começando, mas acredito que vai ter um sucesso muito grande aí. E que as pessoas assistam, gostam. E entre em contato, né? Sim, vamos trocar. Chame a gente, vamos trocar ideias. Exatamente. Toda sugestão é bem-vinda, né? Muito, toda ideia muito. É bem-vinda. E a gente precisa dessa participação, né, Henrique? Realmente. Então, sozinho não dá. Não, sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Sim. Pessoal, então esse foi o nosso Acili Talks. Pedir para você se inscrever. A Mari está olhando ali atrás, falando assim, não esquece de pedir para se inscrever. Se inscreva no canal, curte esse vídeo, que você ajuda a gente demais. Deixa um comentário, deixa uma mensagem para a Elaine sobre a história dela. Vou ficar feliz. Né? E a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau, gente.